Bem, agora é assim, tentando manufaturar o cristianismo. Não se pode fazê-lo. A primeira coisa que se tem que fazer é nascer de novo. Você tem que ser mudado, vem? E quando você muda, você se torna uma nova criação. Assim, pois, você está acertando agora, vem? Agora você não tem que se preocupar com as penas. Elas virão por si próprias quando você nascer de novo. Sim, Senhor. Como eu sempre disse, você pega um porco, limpa-o e coloca um terno de marinheiro nele, ou melhor, um traje de cerimônia nele, e o vira para lá, ele vai direto para um buraco de lama e se revira. Porque, veja, isso não faria nenhum bem. Ele é um porco. Essa é a natureza dele. Chafurdar é sua natureza. Você tem que mudar a natureza dele, e ele, o resto, mudará por si. Agora observe, você deve nascer de novo, isso é, ser mudado. Tem que haver uma mudança. Você diz, bem, irmão Brana, eu conheço essa mulher aqui, pois ela nunca fez nada de errado. Ela é uma boa mulher. Ou esse tal e tal homem, ele é um bom homem, ele nunca faz nada. Você sabe que ele não causa mal a ninguém. Isso não significa nada. Ele pode ser um bom vizinho, mas ele não é um cristão até que nasça de novo. Jesus disse: aquele que não nascer de novo, São João 3, que ele não pode ver o reino de Deus. Agora, isso significa ver, quer dizer entender. Você olha para qualquer coisa e diz: não consigo ver. Você quer dizer que não entende. O homem não consegue entender por que as pessoas gritam. O homem não consegue entender por que a linguagem de um ser humano muda e ele fala em línguas. O homem natural não pode ver como a glória de Deus vem sobre os olhos de um homem e ele vê uma visão e diz ao homem certas coisas e o que fazer, lhes diz coisas que estão por acontecer e coisas que aconteceriam, como o Senhor fez por nós aqui ontem à noite. Vem, vem. A mente natural tenta descobrir. Bem, o que ele fez? Ou que tipo de fraude ele está usando? Ou que truque ele tem? Ao ver um homem falando em línguas, eles dizem, e alguém interpreta e diz exatamente a um certo membro do corpo o que ele fez e o que não deveria fazer. Vem, vem. Eles acham que há algum tipo de fraude. Há algo combinado entre eles. Eles não conseguem entender até que nasçam de novo. Então, quando nasceu de novo, ele está em posição para ter companheirismo, porque é uma nova criação. Aquele velho caráter suspeito e duvidoso que ele tinha está morto. Agora ele é uma nova criação. Então vejam, ele não tem que adicionar nada a si agora, porque será adicionado automaticamente. Note, você deve nascer de novo, e quando você nasce de novo, não pode ter nascido de novo sem ter fé. Isso é certo. Então vejam no meu gráfico aqui. Eu tenho o próprio fundamento. A fé é o fundamento de tudo isso, pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Vem? Ele tem que ser. E quando você é um cético em relação à Bíblia, quando você é um cético em relação ao fato de a palavra estar certa, é melhor que você se afaste até que creia. O que é pecado? Incredulidade. Existem apenas dois elementos que controlam o ser humano: a dúvida ou a fé, uma ou outra. Você é possuído por um que domina a sua vida. Só depende de quanta fé você tenha para o quão alto você possa subir. Mas primeiro, isso tem que ser fé. Deixe-me ficar neste fundamento um pouco. Agora, a fé é o que você deve crer. Fé é o que A fé é a prova das coisas que se esperam. Isso é, você já o tem quando tem fé, porque é revelado em fé. A fé é a prova das coisas que se esperam. Hebreus 11. Vem, a evidência. O que é isso? Que tipo de evidência? Uma evidência santa. Portanto, quando você diz, irmão Brana, eu creio que Deus é um curador. Bem, se você crê
e então o aceita como seu curador, e não mentindo, mas realmente crendo que pelas suas pisaduras você está curado, não há nada que vai afastá-lo disso. É um assunto encerrado. Agora você pode ter esperança, continua se esquivando disso e se esquivando daquilo, mas quando você tem fé, você o sabe, porque é a evidência, você já o tem. Quantos ouviram Oral Roberts nessa manhã, quando ele estava pregando nessa manhã? Oral Roberts? Eu ouvi dizer uma coisa ou outra sobre que havia uma fé de libertação ao fazer a oração da fé de libertação. Ele disse: faça seu contato tocando no rádio, faça seu contato tocando em alguma coisa para que o homem estava fazendo isso, para que desse às pessoas algo em que pudessem colocar as mãos. Algo. Você diz: eu o tenho agora, porque ele me disse para tocar no meu rádio. Eu o tenho. Vem? Agora, tudo bem. No entanto, a verdadeira e genuína fé não precisa tocar em nada disso. Agora, não estou condenando o irmão Oral de maneira nenhuma, de maneira alguma. Ele está fazendo um ótimo trabalho e é um homem de Deus, e eu certamente tenho Oral Roberts em um bom conceito. É uma pena que não tenhamos mais como ele. Entretanto, o que estou tentando dizer é que a fé não precisa de nada, vem? A fé crê na palavra de Deus. Porque a fé vem por tocar? Não. A fé vem por ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Isso a ancora. Está ali, vem? E a fé, como disse, não tem distância. A fé é agora. A fé está aqui. Agora, como se houvesse alguém. Aquele bebezinho outro dia, aquela mãe sobre a qual a irmã Kid e os demais conversaram, teve aquele bebezinho com os intestinos para fora, sem abertura no reto para passar a comida. Agora, essa senhora, ouvindo a irmã Kid e demais testificarem, creu que se ela pudesse entrar em contato, se eu orasse por esse bebê. Agora, vejam, Deus nos dá pessoas. Alguns de nós têm experiências com Deus, tão reais que Deus se torna como vir aqui conversar com o irmão Neville ou com alguém que você conhece. E às vezes pedimos que essas pessoas orem por nós. Isso é o que devemos fazer. Então, se tivermos fé que aquele homem ou mulher, quem quer que esteja orando por nós, está falando com Deus, nossa fé estará agarrada firmemente. Estará firmada, estará estabelecida. Vejamos, o romano saiu ao encontro de Jesus e ele disse: não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Não sou digno e não me considero assim, mas disse: meu filho está muito doente e tu apenas fale a palavra, vem, e meu filho viverá. O que foi isso? A distância não fez diferença, vem? Porque Deus é onipresente, Deus é onipotente, e em qualquer lugar que Deus estiver, a onipotência estará ali. E Deus, sendo onipresente, faz com que esteja em toda parte, em todo lugar. Vem? Deus é tão grande na Alemanha, na Suíça e na África, nesse exato momento, como Ele é aqui. Oh, aí está. Então agora ele disse: não sou digno de que venhas ao meu teto, apenas fale a palavra. O que era isso? Era a fé daquele romano. Ele creu. E Jesus disse: siga o seu caminho, seu filho vive. E ele seguiu numa jornada de 2 dias. E no dia seguinte, antes de chegar em casa, ele encontrou alguns de seus servos que vinham e disseram: teu filho vive. E o romano ficou tão emocionado que até perguntou a que horas do dia ele começou a melhorar. Em que momento do dia? Responderam: como que às 11 horas ele começou a melhorar. E o romano soube que era exatamente a hora quando Jesus disse: teu filho vive, e que ele havia crido. Amém.
Onipotente, onipresente, onisciente, infinito, este é Deus. Então, quando telefonam e dizem ore, esse contato, sua fé traz Deus. Ela é o que traz a oração e Deus juntos em cena. Oração. A fé muda daqui para cá. Ela une. Fale a palavra. Tudo o que quero é que fales a palavra e tudo estará bem. Vem? Ele não tinha que estar lá. Apenas fale a palavra, porque Deus é onipresente. Ele é todo-poderoso. Ele é tão poderoso embaixo no mundo como é em cima no mundo ou em qualquer lado. Ele é Deus. E a única coisa que tu tens que fazer é falar a palavra, disse ele. E assim, a fé faz o restante. A fé faz o restante. Então, você deve ter a fé como um fundamento. Todo o cristianismo, tudo que você é, tudo que você será, está baseado sobre fé na palavra. Essa é a razão pela qual eu creio na palavra. Vem? Não posso colocar minha fé em nenhuma outra coisa. Se eu fosse colocá-la na igreja, em qual igreja a colocaria? Na católica, luterana, metodista, batista, pentecostais? Onde a colocaria? Não sei. Todas elas têm hesitações e tudo mais. Têm linhas torcidas e tudo mais. Mas quando coloco a minha fé em sua palavra, ela está ancorada. Ninguém a interpreta. Aqui está, assim diz o Senhor. Então eu creio nisso. Aí está a base. Romanos 10, 17. Um bom médico aqui na cidade, um amigo meu, o Dr. Sam Adair, éramos meninos juntos. Todos vocês conhecem o Sam. Ele me disse, Billy, depois que essa visão veio, contei-lhe onde ele construiria seu consultório, como seria. Agora vá lá, pergunte-lhe algum dia se isso não é verdade. 2 ou 3 anos antes que isso sucedesse, disse-lhe onde estaria. Eu afirmei, você ocupará quase todo o quarteirão. E só há uma coisa entre ele e aquilo. Esse é o centro de reabilitação. O doutor Adair tem o restante, inclusive a farmácia. Isso é tudo. O doutor Adair cumpriu exatamente essa visão. Onde? Um lugar sobre o qual ele havia dito, isso nem pode ser tocado por 25 anos. Está em disputa judicial. Eu disse, doutor, o Senhor tem dado isso a você por causa de sua humildade. Ele disse, eu não sou bom. Disse-lhe, você é uma tartaruga. Por fora tem um casco, uma crosta através da qual você olha seus amigos aqui, mas por dentro você é um homem verdadeiro. Saia desse casco. Disse-lhe, Deus tem te dado isso. Ele argumentou, eu nunca duvidei de você, Billy, mas eu vou ter que duvidar disso. Repliquei, siga para o seu consultório. E assim ele seguiu. Na manhã seguinte ele me ligou e disse, estou tremendo de frio. Interroguei, qual é o problema? Era por volta de julho, verão nos Estados Unidos. Eu perguntei, qual é o problema, doutor? Disse, já comprei o terreno, Billy. Eles se reuniram ontem à noite em Boston e eu já comprei o terreno hoje de manhã. Respondi-lhe, eu lhe disse. Eu estive lá outro dia conversando com ele. Quando a arma explodiu em meu rosto, ele disse, imagino que já contei isso para umas 1000 pessoas que entraram aqui assim. O que é isso? Agora, quando Deus fala algo, tem que acontecer. Na noite passada chegaram alguns amigos. Eles ouviram falar daquela visão sobre o caribu que tinha chifre de 42 polegadas, aproximadamente 1,06 m, e o urso pardo de pelos prateados. Não sei quantas pessoas que vêm em minha casa querendo vê-los. Eu disse, aqui está a fita métrica, coloque-a nos chifres. Eles ouviram isso antes de acontecer, veem? Por quê? Quando Deus diz algo, aquilo tem que acontecer. Essa é a razão. Está fundamentado. Agora, aqui está o plano de salvação. E então, se sua visão aconteceu perfeitamente, exatamente do jeito que foi dito,
E essa igreja aqui sabe que isso é certo. Então, e quanto à sua palavra, vem? Ela é mais segura do que a visão. Se a visão não falar segundo a palavra, então ela está errada. Mas a palavra é primeiro, porque a palavra é Deus, vem? Assim, ele é onipresente. Ele falou isso aqui. Ele fez vir a cumprimento no Canadá. Amém. Vem. Ele é onipresente. Muito bem.